diga alma, espírito, alma e corpo, e a salvação no espírito, na alma e no corpo. A salvação ela é trina, e que processo tem essas formas de serem conduzidas à salvação dessas três áreas da nossa vida. Eu farei uso, irmãos, por favor, da projeção, a NVI, José, por gentileza. Glória seja dada a Deus. Todos encontraram? Dá um pouquinho mais de som, por favor. Sei que vocês estão mexendo aí. Vai ajustando aí para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 diz: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa pronúncia irrepreensível, que nós não detalhamos ela na última ministração, ela é que não cometa nenhum erro. Ela parece que não haja falhas, porque para de repreensão, então só é o ar que ela dá, seria de ser corrigido, mas não, que esse irrepreensível é que as pessoas se conservem sem falhar, é que as pessoas se conservem diante de Deus, porque é Ele quem santifica o quê? O espírito, a alma e o corpo. Amém, amados? Então, se Deus é aquele que santifica de forma plena, de forma completa, nós precisamos nos conservar. Digam comigo, eu preciso me conservar integralmente. Então, esse fato de se conservar integralmente vai exigir de nós, vai exigir de você que não haja falhas, que não haja erro. Aí muitos dizem, mas errar é? Irmãos, mas a questão do erro está somente no corpo. Mas você não só é o corpo, você é um espírito e possui uma alma. Amém? Por isso que nós não podemos só viver dentro dessa questão de se limitar por causa da nossa matéria. Você não pode se limitar somente, estou sem retorno, estou falando um pouco alto porque não estou me ouvindo. Você não pode falar, se comportar somente porque você se considera um corpo, uma matéria. Então eu hoje, pelo que o Senhor me deu, nós vamos falar um pouco sobre essência, razão e matéria. A essência se denominando ao espírito, a razão denominando-se a alma e o corpo e a matéria se dominando o corpo. Nós vemos o homem nessa construção do ser trino. E o homem, por ser trino, ele precisa detalhar e entender as três partes. Você é espírito, alma e corpo. Diga comigo, eu sou um espírito, tenho uma alma e habito em um corpo. Diga comigo, essência, razão e matéria. Então você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. A essência, espírito, a razão, que é a alma, e a matéria, que é o corpo. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E tratando-se da salvação dos três, nós muitas das vezes não compreendemos de forma clara. Por que nós estamos na igreja? Por que nós servimos? Irmãos, vamos dar um espaço, vamos orar? Se coloque em pé, por favor. Temos orado, mas não é o suficiente. Estenda suas mãos, por favor, aleluia. Levante as suas mãos, Pai, te damos graças no nome de Jesus. Senhor, sabemos, Senhor, que estamos, Pai, constantemente, Senhor, em um processo progressivo, Pai, aonde estamos crescendo, nos aperfeiçoando
e nos tornando parecidos a Jesus todos os dias que se passam. Senhor, é no nome de Jesus que eu consagro esse tempo a você, que eu apresento esta ministração, eu apresento os meus irmãos que aqui estão, e declaro eles conhecendo, eles entendendo, Senhor, o que é a sua vontade, em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Pode se assentar, irmãos. Aleluia. Então nós vimos que o homem, na sua composição, ele é um ser trino: espírito, alma e corpo. O espírito, este que nós tanto falamos, por sua vez, já foi salvo. Diga comigo: o espírito, o meu espírito, já foi salvo. Por que o seu espírito já foi salvo? Porque nós entendemos que todo o problema do homem, no último culto que eu ministrei, se não me falha a memória, foi no domingo, que eu falei sobre a escravização do pecado, não foi isso? E trouxe que o problema que o homem tinha com Deus era no espírito. Falei um pouquinho sobre os três tipos de morte. Amém, gente? Amém. Morte espiritual, morte física e morte eterna. E hoje nós estamos ainda nos detendo sobre três assuntos, que é espiritual e corpo, e hoje falamos sobre a salvação desses três, que eu ainda comentei, que se Deus nos desse a permissão, nós estaríamos falando sobre a salvação da alma. E hoje nós estamos detalhando isso. Então o espírito, por sua vez, já foi salvo. Salvo de que forma? E espíritos de quem? Para os que creem em Jesus, para aqueles que receberam Jesus como seu Senhor, estes, seus espíritos já foram salvos. Porque o problema foi no espírito do homem. O homem foi feito espírito, o homem foi feito tendo uma alma, e o homem teve um corpo. Agora, quando o homem é inserido no corpo, conforme diz as Escrituras, que é a matéria, que é o barro, e ele passa a ter alma vivente e se torna um ser vivente, o homem lá na frente, ele fraqueja, ele fracassa, e ele acaba falhando. Volte comigo em 1 Tessalonicenses, aqui capítulo 5. Por isso que esta mensagem, que aqui fala alma, corpo de vocês sejam conservados irrepreensível, ou seja, sejam preservados sem falha. Porque o homem do passado, o primeiro homem chamado Adão, esse falhou. Depois que houve a morte e sacrifício de Jesus, a Bíblia nos mostra que é a vontade de Deus que nós, você e eu, nós nos detenhamos firmes sem falhas. E parece que é pedir muito, porque quando nós somos orientados a não falharmos, quando nós somos orientados a não praticarmos o erro, parece que estão trazendo ou conferindo a nós algo que não está na nossa realidade. Dá um pouco mais de som. Algo que não está dentro do contexto do que nós vivemos. Irmãos, mas isso não só é possível se nós vivermos em um pensamento raso. Olha que coisa boa. Está parecendo um último vinho. Aleluia. Então quer dizer que vocês bebem, deixa o povo beber todo que não presta, depois dá o bom. E a minha garganta, irmão, já está bem cansada. Nós estamos orando de fato quase 20 dias já, e todo dia falando, não é fácil. Hoje mesmo eu estou sentindo a minha garganta bem cansada. Mas ela vai se desgastando mesmo no serviço do Senhor, amém? No dia que ela perceber que Deus renova. Aleluia. Vamos avante. Então, muitas das vezes, nós nos limitamos dentro do contexto humano.
Você se limita, porque eu sou ser humano, porque eu sou fraco, porque eu sou pobre, porque Deus sabe, né? Eu sou matéria. Não, amados, você precisa entender que antes de você ser uma matéria, você tem a essência e você tem razão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E que você não só é uma composição de um algo somente. Você não só é matéria. Porque se você só se considerar sendo um humano, que é corpo e razão, corpo e alma, você, claro, vai continuar sempre vivendo em falha como o primeiro homem. Sempre vivendo falhando como o primeiro homem. E aí é onde a Bíblia coloca, a palavra de Deus instiga o quê? Que o próprio Deus, essa é a vontade dele, que você não fale mais. Essa é a vontade dele, que você não erre mais. Por isso que ele tomou a rédea e diz assim que é o próprio Deus. Uau! Se Deus faz bem feito, vamos ter uma reação? Bate palma, forma alguma coisa. Então, o próprio Deus da paz que santifica. E ele não diz que ele santifica somente partes. Ele santifica o todo, o inteiro. Porque o inteiro está na composição, está em partes. Para se ter um inteiro, temos as partes. E as partes que compõem esse inteiro é espírito, alma e corpo. E agora que Deus já os santificou em partes, somando o inteiro, ele pede que os que ele fez isto, quantos aqui foram santificados pelo Senhor? Amém. Então ele está pedindo para você, que é espírito, alma e corpo, levante a mão, levante o corrente e diz: eu sou um espírito, eu tenho uma alma e habito num corpo. Então você foi santificado de forma inteira pelo Senhor. Aí ele está dizendo assim: mantenha-se, conserve-se sem errar, sem falhar. Porque se você abrir um espaço na sua mente que você é humano, você está anulando a parte do Espírito que já foi salvo. E o Espírito salvo é o que vai te ajudar a conduzir alma e matéria. Amém. Razão e matéria, alma e corpo, para serem salvos. Amém. Aleluia. Aleluia. Abra, por favor, a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo de número 10. Glória. Eita, Deus grandão. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículos de número 10. Diz assim: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa. Agora, gente, parem tudo. Se Cristo está em mim, tem alguma coisa ainda em mim que está morto? Coloca o cabeção para funcionar. Cristo é vida. Amém. Por que ele estando em mim, alguma parte ainda está morta? Não era para tudo estar vivo? O versículo de número 10 está dizendo: mas se Cristo está em vocês, o corpo de vocês está morto. O espírito já foi salvo. Vou falar mais para frente um pouco sobre a salvação desse corpo e da alma. Mas o fato de Cristo estar em vocês, lhes trazendo a vida, não dá o direito do corpo, da matéria, do corpo, ter ações e atitudes que desclassifiquem o espírito de vocês.
Por isso que 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz: conservem-se irrepreensíveis. Conserve-se sem falhar. Porque Deus da paz já santificou o que é alma, o que é espírito, alma e corpo. O corpo está inserido numa santificação. Porque dentro da matéria do que é chamado corpo, tem algo que tem vida, tem algo que já está santificado. Mas o espírito em santificação não te isenta do razão, alma, errar, do corpo, matéria, errar. Por isso que nós vimos no culto de domingo passado a questão do espírito e da carne. Lembram? O espírito brigando contra a carne, aquela briga desgraçada, um querendo ganhar do outro. E a Bíblia conclui dizendo que aquele em que você ceder, aquele em que você alimentar, aquele que você permitir ganhar, este vai sobressair esta briga aí. E aí nós temos, vamos discorrer um pouco mais o texto, versículo 11. E se o Espírito daquele que o ressuscitou, Jesus dentre os mortos, habita em vocês, aquele que o ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. O corpo está morto, o Espírito está vivo, porque devemos considerar o corpo e trazer o corpo sujeito ao Espírito. Se o Espírito agora que nós temos, o Espírito que nós agora possuímos é o Espírito da vida, ele nos aproximou de Deus, a essência que havíamos perdido voltou para nós, temos a vida, a própria vida do Pai. A nossa carne, ela não pode ter a ação contrária ao que Deus deseja. Porque o que é pecado? Pecado é fazer aquilo que Deus não nos fez para fazer. Pecado é errar o alvo. Pecado é praticarmos coisas que Deus não nos colocou no HD, no chip, né, da vida humana, para nós desenvolvermos. E aí nós observamos que, Ezequiel, capítulo 36, por favor, Josi, irmãos, abra suas Bíblias. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Glória a Deus. Obrigado, Pai, Tu és bom em todo o tempo. Versículo 26. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Deus já havia providenciado um meio de que vocês voltariam para Ele. Vocês, sem ter o coração mudado, transformado, que é onde a Bíblia diz que o Espírito, ele habita no coração, o Espírito do homem está dentro do seu coração, Deus faz toda a transformação lá dentro. O próprio Deus se encarregou de nos dar um novo Espírito. Então, quando você recebeu Jesus como Senhor, quando você levanta sua mão e confessa a Cristo como seu Salvador, você está recebendo um coração novo. Então, quer dizer que se tinha alguém com problema de coração, passa a ser curado, porque o coração que chega não tem problema. Aleluia! Então isso é muito importante, porque quer dizer que se a pessoa tinha um coração problemático, um coração doente, recebe Jesus, recebe coração novo.
Um coração com as veias todas desobstruídas, todas lubrificadas pelo sangue de Jesus. Não só o coração, mas todo o organismo, todo o contexto passa a ser novo. Agora Deus, na sua sabedoria divina, Ele nos confere um espírito novo, Ele nos confere um coração de carne, para que tivéssemos a condição de entender e obedecer os seus decretos. O homem vinha caminhando, irmãos, numa cerviz de coração obstinado, coração endurecido, pedrificado. O homem não temia a Deus. Ainda tem quem não tema a Deus. O homem vive numa vida, numa caminhada, que ele não pensa no futuro. Mas Deus se preocupou com o nosso futuro. O futuro que Deus tem para nós, a Bíblia diz, é bom. Ele tem um fim proveitoso. Hoje você está se vendo dentro desta igreja, mas Deus já está lhe vendo na eternidade. Há um banquete já pronto para você. O seu nome está lá. A sua morada está lá. Enquanto o homem se vê aqui, Deus o vê lá. Aleluia. O homem está na vida do dia a dia, se preocupando com N coisas, e nunca com a eternidade. Mas o seu pai, Ele não vê a hora de lhe abraçar. Ele preparou tudo e todos os meios para lhe ter. Então Ele vai, enquanto você não chega lá, Ele vai se contentando. O nome de João, o nome de Elias, o nome de Samuel já está aqui comigo. Aleluia. Aí ele passa para um lado, fala, aqui está o lugar do Carlos, aqui está o lugar do Nelson, aqui está o lugar do Roberto. Eu vou, aleluia. O pai vai se alegrando. Aí ele olha para a terra e fala, eles não sabem o que esperam eles. Eu tenho um fim proveitoso. Está chegando o dia de eu vos trazer para casa, porque eu estou com saudades. Aí, irmãos, a questão do Espírito, ela foi resolvida quando recebemos Jesus como Senhor. Lá em Romanos, voltando para fechar a linha de entendimento, capítulo 8, versículo 10 diz, se porém Cristo está em vós ou em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Então quer dizer que a questão do corpo ainda não foi resolvida. Por isso que você vai ver a Bíblia quase 100% falando que você precisa ter domínio sobre o seu corpo. Porque o seu corpo, amado, ainda não sabe o que é salvação. A sua matéria ainda não sabe o que é ser salvo. Isso já é uma realidade para o teu espírito. Dentro você sabe que você é uma mulher regenerada pelo Senhor. Regenerada pelo sangue de Jesus. Você é um homem que dentro você tem a consciência que Cristo já te salvou. Mas nós temos o corpo. E o corpo, ele ainda está morto. Vai chegar um dia, vai chegar uma hora que esse corpo, ele também deverá ser transformado. Já nós chegamos nele. Alma. A alma, ela está num processo progressivo. Ela está num processo de salvação. A alma não foi e a alma não será. A alma precisa estar sendo salva. E é uma responsabilidade que não confere a Deus. Salvar a sua alma, salvar o teu entendimento, que vai reger outras áreas do teu corpo, é você quem cabe. Responsabilidade 100% sua, de salvar a sua alma. Agora você pode perguntar, mas pastor, eu não consigo. Consegue sim, porque o mais difícil já foi feito por você,
que foi salvar o teu espírito. Você creu, o seu espírito foi transformado. Uau, você foi ligado a Deus de novo. E deixa eu te dizer uma coisa, um com Deus é a maioria. Você tudo pode naquele que te fortalece. Então, se você está em Deus, Deus está em você. Então, logo o processo da tua alma não vai ser difícil. Vai ser trabalhoso. É trabalhoso salvar a sua alma. Porque a alma se entende que ela, por ser a razão humana, ela por ser a composição humana do homem, aonde está as suas emoções, aonde está todo o que lhe rege, sentimentos, ele precisa ter um autodomínio. E como é então que essa questão da alma pode ser vista pela Bíblia? Olha o que a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 1. Abra sua Bíblia, por favor. Glória a Jesus. Deus é bom, gente. Tiago capítulo 1, versículo de número 21. Deixa eu ler com vocês o versículo 19 a seguir, para a gente pegar um contexto maior dentro desse texto. Diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Nós estamos falando da salvação da alma. A alma foi? Não. A alma já foi? Não. A alma será? Também não. A alma é um estado presente. Você não pode desconsiderar a salvação de sua alma. Porque é algo que você precisa fazer todos os dias. Todo momento, toda hora. Salvando-a. Todo tempo. Então o versículo 19 diz assim: meus amados irmãos, tenham isto na sua mente. Marque isso, crave isso. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem, acatem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então a palavra implantada em nós, ela é poderosa para salvar. Um estado que vai de forma progressiva. Todos os dias eu devo salvar. Todos os dias eu trabalho para ter a minha alma salva. Por que eu preciso fazer isso? Porque eu olho lá para 1 Tessalonicenses 5, 23. Deus da paz, Ele já santificou espírito e corpo. Ele já santificou espírito, alma e corpo. Se Deus já fez isso, eu preciso crer na obra que Ele já realizou. Se Deus já fez isso, eu preciso crer naquilo que Ele já executou. Então eu faço a minha parte. De que forma? Me esforçando. Vamos rever o versículo 21. Aleluia. Versículo 21 de Tiago 1. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Irmãos, a questão de livrar-se. Pode voltar lá, Gil, por favor. Tiago 1, 21. A questão de livrar-se. Quem é que aqui, qual é a primeira pessoa que tem que tomar essa atitude? Quem está passando por esta questão na alma. Não é Deus, não tem uma terceira pessoa. O texto está dizendo, portanto, livrem-se de toda a maldade que prevalece em vocês. A questão é que vocês, a maioria das vezes, o homem na sua totalidade, ele quer que Deus faça aquilo que ele tem que fazer. Se é o pensamento, ele ora, porque é mais fácil ele orar. Deus me ajuda a tirar esse mau pensamento. Do que ele tirar esse mau pensamento colocando um novo pensamento.
Quem está entendendo diz, eu estou crescendo. Você pode dizer glória a Deus? Então, amados, conferir a Deus aquilo que é para você fazer, nunca vai dar certo. Porque o texto está dizendo, livrem-se de toda impureza. O que são essas impurezas, irmãos? São as coisas que nós temos de orientação da palavra. Um mau pensamento, um pensamento faccioso, um pensamento de mentira, um pensamento de engano. Nós não somos livres, irmãos, de não pensarmos. Você pode pensar qualquer asneira e besteira. Você vai para o inferno por causa disso? Agora não. Só se você cultivar esses pensamentos. Por isso que a palavra está dizendo, lance fora. Livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Joguem longe de vocês. Lutem constantemente se livrando disso. Uma coisa que o Espírito está me dizendo é que você não pode pensar que você na condição humana não vai conseguir. Porque você não só é corpo. Você é um espírito, tem uma alma e habita no corpo. Você é um cetrino. Digam comigo, crendo, eu sou um cetrino. Diga animado, eu sou um espírito. Diga alto, gente, sou um espírito. Tenho uma alma e habito no corpo. Então você pode. Você não pode só ficar lá se lamentando porque você é uma matéria, irmão. Livre-se disso. E olha o contexto o complemento do versículo. E aceitem a palavra de forma humilde, que é implantada em vocês. E esta palavra que é implantada em vocês, que vocês ouvem todos os cultos, ela é poderosa para salvar a sua alma. Então nós salvamos a nossa alma ouvindo a palavra. Então como é que eu salvo a minha alma todos os dias? E para quem não ouve e não lê a palavra todos os dias, vai se perdendo. Por isso que você tem um termômetro. Um dia você é mais crente do que outro dia. E tem isso, pastor, na condição de crente não, mas na condição fervor do Espírito sim. Por isso que um dia você está lá, sabe? O diabo vem, você está que nem um dribla. Você está aqui desviando, sabe? Numa velocidade que ninguém te pega. Outro dia você está assim. Você está morto em pé. Sabe por quê? Porque você não tem ouvido a palavra de forma diária. Por isso que é muito importante sempre estar conectado a algo espiritual. Todos os dias. E aí o homem carnal, o que está vivendo raso, ele vai falar, mas todo dia não tem um tempo para isso. Você come todo dia? Então você já tem a resposta. Você dorme todo dia? Então você já tem a resposta. Então não se busque justificativa para você viver caído, querido. Não tente justificar algo para você continuar na terra, caído. Se levante-se. Diga para o Senhor, diga melhor, diga para você, a partir de hoje, no nome de Jesus, eu vou ser um crente fervoroso, eu vou viver a minha vida que Deus tem para mim, eu serei o crente em que Deus se orgulhará. Aleluia! Deus não tem orgulho, gente, é a força de expressão. Deus vai se alegrar com a sua atitude. Então a alma, ela é salva pela palavra todos os dias. E aí o homem fica vivendo uma vida de autodesculpa.
porque trabalha, porque tem filho, porque tem casa, porque tem que fazer comida para o marido, porque tem que lavar roupa, porque tem que trabalhar, porque tem que levantar 5 horas, porque tem que chegar às 7 horas. Irmão, nós estamos falando da tua salvação. A sua alma precisa ser injetada, transformada, salva, todos os dias pela palavra que em você é implantada. Amanhã vocês não vão ter culto. Teremos a oração, mas vamos supor que nem a oração tivesse amanhã. Vocês teriam condições de salvar a sua alma? Sim, porque a palavra de Deus está implantada em vocês. Aonde vocês estiverem, vocês têm o poder. Porque a Bíblia diz que a palavra em vós implantada, ela é poderosa. Alguém que está com a palavra poderosa, ele é o quê? Poderoso, amado. Você é poderoso. Bate no peito e diz: eu sou poderoso, eu sou poderosa. Uau! Gente, você é poderoso! Então resolva essa questão com a sua alma. Pegue a sua alma e coloque ela onde precisa estar. Nada de ficar por aí viajando com essas lorotas que o diabo tem lhe dito, amado. Ai, hoje eu não estou bem, sentimental eu sou. Não, querido! Você não só é alma, você é um espírito. E um espírito não vive com sentimento. Por que então, ao invés de viver sentimental, você não fala: hoje eu estou espiritual? E você vive espiritual: hoje eu não estou sentindo nada. Hoje, rapaz, oh, meu Deus, me segura, porque eu estou elétrico. Mas por que, irmão? Porque eu estou espiritual. Então, irmãos, dos 3 pontos, o melhor seria ser espiritual. E é isso que a Bíblia diz. Se vocês se valer pelo Espírito, irmãos, a Bíblia diz que a morte, a carne e o pecado não terão poder sobre vocês. Se você se vale pelo Espírito, o pecado já não tem vez no seu corpo. Aleluia! Romanos capítulo 12. Versículo de número 2. Já é um texto clássico para todos nós aqui. Que nos diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Dê a sua atenção para mim. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 21, diz que nós precisamos lançar fora, nos livrarmos do que não presta. E se valer daquilo que é poderoso em nós. Poderoso para transformar a nossa mente, salvar a nossa mente. Versículo 2 de Romanos, capítulo 12, está dizendo que nós precisamos transformar. Nós precisamos nos transformar. E aí o versículo diz: pela renovação da mente. Então a alma, ela é salva pela transformação. É tirando o ruim, colocando o bom. É tirando o ruim, colocando o bom. Chegou um pensamento ruim, injeta um bom. Chegou um pensamento de pecado, injeta um amor por Deus. Chegou um pensamento ruim, injeta um bom. Chegou algo ruim, coloca algo bom. Pensou em coisa que não presta, pensa no céu. Pensou nas coisas que vai te derrotar, pensa onde você vai passar a eternidade. Irmãos, é uma luta constante. Agora, se você só fica pensando na carne, melhor, se mantendo pela sua matéria, e você ainda se assenta com folha e caneta, e fica desenhando aquilo que a sua alma pecadora está trazendo, irmão, o que você quer? Ai, eu estou esperando Deus me valer. Ele não vai te valer não, irmão. Irmãos, a salvação do teu espírito está resolvido. Mas a salvação da sua alma é um esforço seu.
E deixa eu te dizer uma coisa, se você se esforçar, Deus pega com o teu esforço. Agora o que Deus não pode fazer é ver você pensando na morte da bezerra, pensando quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, e querer a ajuda de Deus para desvendar esse mistério. Não vai ter nunca, irmãos. Porque as Escrituras Sagradas dizem que você precisa se transformar pela renovação da sua mente. Porque se você consegue, e se você faz com que a tua mente seja transformada pela renovação da mente, que a tua alma seja transformada, salva pela renovação da mente, você consegue experimentar. E por que será que é um experimento? Por que será que a Bíblia dá como experimento? Porque depois que você experimentar isto, você nunca mais vai querer dar brecha para a tua alma. Então eu tenho uma explicação. Todas as pessoas que não experimentaram, elas vivem com esses problemas constantemente na alma. Um dia elas estão lá, outro dia estão aqui, um dia elas estão caídas, um dia estão em pé, um dia estão deitadas, um dia estão andando. Você precisa experimentar. E eu quero deixar você revoltado hoje. Eu quero que você saia daqui nervoso hoje, nervosa hoje. Você vai sair daqui nervoso dizendo: eu vou experimentar o que é bom, perfeito e agradável de Deus. Se eu ainda não experimentei, a partir de hoje, alma, dá um grito para a tua alma. Diga para a tua alma que é você que vai estar na rédea a partir de hoje. Irmãos, eu estou para te dizer, antes que você chegue em casa, você vai experimentar o que é bom, perfeito e agradável. Nunca mais você vai viver sem querer isto na sua vida. Porque os que já experimentaram, os que experimentam o que é bom, perfeito e agradável, eles subjugam a sua mente, eles subjugam o seu corpo para o Espírito. Então eles põem debaixo do Espírito e deixam o Espírito reinar, o Espírito governar esta situação. Porque a sua alma, de fato, depende a salvação dela pela palavra e a renovação da sua mente. Agora nós temos uma questão chamada matéria. E a matéria, por sua vez, ela não foi, ela não está, mas ela será. Então é como se nós víssemos agora: espírito foi, alma está e corpo será. Cada coisa no seu devido lugar. Espírito foi salvo, a alma está sendo salva e o corpo será. Um é consequência do outro. Você só consegue salvar sua alma se você já foi salvo no Espírito. Você consegue só salvar o seu corpo se você já foi salvo no Espírito e está salvando a sua alma. Então abra por favor a sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios capítulo 15. O seu corpo será salvo. Aleluia, glória a Deus. E nessa colocação está apontando para o futuro. Porque será não é algo que está acontecendo, não é algo que aconteceu, é algo que acontecerá. Então o seu corpo será, corpo, matéria, sua carne, no dia em que Jesus voltar. Aí muitos podem pensar: nossa, ainda tem tempo, ainda tem chão. Irmãos, eu não sei exatamente o tempo para lhe descrever ou lhe dizer, mas eu tenho certeza que este dia já está chegando. Amém? Então a salvação do seu corpo, a salvação da sua carne, ela será no futuro, quando Jesus voltar. O teu espírito já foi salvo, a tua alma está sendo salva, porque é você quem a salva todos os dias, e o teu corpo é uma
consequência da salvação que ocorreu no espírito, a salvação que está ocorrendo na alma, lá na frente, quando Jesus voltar. Versículo 51. Diz assim: eis que eu lhes digo um mistério. Que mistério é esse que eu vou estar dizendo? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. Na volta eminente de Cristo, na volta gloriosa de Jesus, o nosso corpo só poderá ser transformado se ele estiver em num contínuo processo. O processo da salvação do Espírito já ocorreu. A salvação da alma está ocorrendo. Então o impacto vai ser no corpo. A carne. E é na carne que se vai denominar a vitória sobre a morte. Quando os corpos serem transformados, então se dirá: onde está, ó morte, a sua vitória? Versículo 55. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Porque a morte almeja não só a tua morte espiritual, mas ela almeja o teu corpo físico. E por isso que a Bíblia diz que aqueles que dormiram, sabe dos nossos irmãos que receberam Jesus e estão dormindo nele, com ele, eles ressuscitarão. Amados, os nossos irmãos, eles terão o privilégio de ressurgirem primeiros. E depois nós, os que estivermos vivos, nós, você, eu, nós que estaremos vivos, nós teremos o nosso corpo transformados. Glória a Deus. Nós teremos o corpo transformados, amados. Nós teremos o nosso corpo transformados. Porque a Bíblia aqui vai continuar dizendo sobre essa condição que o corpo passará. Ele vai ser trocado, o corruptível pelo incorruptível. Ele vai trocar o mortal pela imortalidade. Aleluia. Um corpo mortal, um corpo que perece, esse que nós temos, será transformado pelo um corpo imortal. Nunca mais morte, nunca mais tristeza, nunca mais solidão. Nós estaremos com o Senhor, o nosso Pai. Nós estaremos com o Senhor, o dono da nossa vida, aquele que nos criou para a sua glória. Um dia nós estaremos com Ele e nós vamos dizer: Hosana nas alturas ao Filho de Deus. Aleluia. Meu Deus, como você é bom. Volte lá para Romanos capítulo 8, versículo 13. Já estou concluindo, irmãos, essa linha de entendimento sobre a salvação do espírito, alma e corpo. Obrigado, Pai. Você é bom em todo tempo. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, que é a carne, vocês viverão. Então você que está aqui hoje, precisa fazer morrer todos os dias os desejos da sua carne. Você precisa estar trazendo a sua carne em sujeição ao teu espírito. Porque se você, eu vou dizer, Jesus, irmãos, a pessoa só erra se quer.
Claro que existe uma influência maligna e um desejo diabólico que você execute o mal. Mas antes de você executar o mal, antes de você cair, antes de você ceder, você vai entender que Deus, na sua bondade, Ele tem nos revelado a sua boa palavra. Ele tem nos entregado, querido, de bom grado, a sua boa vontade. Então tome o domínio sobre as tuas emoções. Tome o domínio sobre a tua razão. Tome o domínio sobre a tua alma. Esteja salvando a tua alma todos os dias, sujeitando ela à palavra, injetando a palavra que em você é implantada. Aleluia. E um dia glorioso, pode ser hoje, pode ser amanhã, eu não sei qual o dia, mas um dia o teu corpo, digam todos comigo, o meu corpo, ele vai sofrer uma transformação. Porque o mortal vai se revestir da imortalidade. O impuro vai se revestir daquilo que é puro. E digam comigo, e eu verei o meu Deus face a face. Aplaude ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Nós seremos transformados, irmãos. Nós receberemos um novo corpo. Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando, rodeado com seus anjos, revestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza. Ele veio ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas e o azeite transbordando. Aí vai dizer, eu já tenho um novo corpo. Novo corpo eu já tenho. Posso ver Jerusalém. Posso ver Jerusalém. Para ver Jerusalém, tem que haver uma transformação de salvação no espírito. Tem que haver uma transformação contínua na alma. E tem que haver um corpo transformado. Você precisa ter consciência que você é um espírito, alma e habita num corpo. Não dependa somente da tua carne, do teu corpo, para se valer. Dependa de Deus. E permita que a palavra de Deus te transforme, dia após dia. E viva o melhor de Deus nessa terra. Amém, gente? Cadê o povo da música? Irmãos, se coloque em pé. Aleluia.